Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai explorar os caminhos bem diferentes que a humanidade percorre na sua busca por conhecimento, na tentativa de entender o mundo ao nosso redor. E para começar, que tal um pequeno quebra-cabeça? Uma pergunta que vai direto no coração do que a gente entende por verdade. Para a gente conseguir responder, vamos dar uma olhada em dois caminhos bem distintos para se chegar ao conhecimento. E cada um deles, olha, tem suas próprias regras, suas próprias recompensas. Então, o material que a gente está analisando separa o conhecimento em duas grandes caixas, digamos assim. De um lado, tem o conhecimento que não dá para verificar, tipo o filosófico e o religioso. Ele é chamado de exato. Por quê? Porque ele se apresenta como um sistema fechado, completo. Não dá para testar, não dá para refutar. Do outro lado, a gente tem o conhecimento que pode ser verificado como científico. E esse é visto como falível, justamente por estar sempre aberto a novos testes, a correções, a mudanças. Vamos começar então pelo primeiro caminho, o do conhecimento não verificável, o tal conhecimento exato. E para nos guiar, ninguém menos que Friedrich Nietzsche. E o título da obra dele já diz tudo, né? Como se filosofa com o martelo. É exatamente isso que ele faz. Ele pega um martelo simbólico para quebrar os ídolos, as ideias que por séculos foram a base do pensamento ocidental. Um dos alvos principais dele, aquela antiga ideia vinda lá de Sócrates de que a equação é simples. Razão é igual a virtude, que é igual a felicidade. Ou seja, bastaria ser racional para ter uma vida boa. Mas o Nietzsche vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ele, ter que lutar contra os próprios instintos, isso sim é a verdadeira fórmula da decadência. Ele dizia que enquanto a vida está crescendo, está pulsando, a felicidade é o instinto. E ele vai além. Ele propõe que tudo que é bom de verdade vem do instinto. É algo leve, necessário, livre. Uma ideia bem radical, né? E aqui está o pulo do gato. Essas afirmações filosóficas do Nietzsche são super potentes, fazem a gente pensar, mas como é que se testa isso num laboratório? Não dá. Não tem como provar ou refutar que felicidade é igual a instinto. Por isso, dentro da nossa análise, esse tipo de conhecimento é considerado exato. Ele é um sistema de pensamento completo, fechado. Ou se embarca na visão de mundo dele como um todo, ou se descarta. Não dá para pegar um pedacinho e testar. Agora, vamos mudar de rota. A gente sai do martelo do filósofo e entra na jornada do cientista. Um mundo completamente diferente. Verificável, mas, por isso mesmo, considerado inexato. E essa jornada, na maioria das vezes, começa aqui, na universidade, que é basicamente o grande motor do conhecimento científico que a gente tem hoje, com os seus três pilares: ensino, pesquisa e extensão. Lá dentro, quem decide seguir esse caminho se depara com uma verdadeira encruzilhada. São muitas perguntas, muitas possibilidades, e é preciso começar a formular as primeiras hipóteses. E não é um caminho aleatório, não. Ele é todo estruturado. Tem que ter uma pergunta clara, desenvolver uma hipótese, conseguir uma bolsa de pesquisa, que nem sempre é fácil, para só então, de fato, começar o trabalho. E essa imagem aqui, olha, resume perfeitamente o que é a vida de quem faz pesquisa. É uma verdadeira montanha-russa emocional. O ciclo começa com um tema novo, aí vem a confusão, a frustração, às vezes bate até um desespero. Mas aí, de repente, vem a epifania, a grande sacada, a realização. E é esse ciclo de altos e baixos que, no fim das contas, empurra a ciência para frente. Fica claro, então, que cada um desses caminhos tem um kit de ferramentas bem específico para tentar entender a realidade, né? No caso do cientista, a ferramenta principal é o famoso método científico. É um processo super rigoroso que começa com uma observação, gera uma pergunta, que leva a uma hipótese, e aí vem a parte crucial: criar experimentos pensados não para provar, mas para tentar refutar essa hipótese. E no coração desse método, a gente tem dois tipos de raciocínio. De um lado, o indutivo. A gente observa vários corvos, todos são pretos, e a gente conclui: então todos os corvos do mundo devem ser pretos. A gente está ampliando o conhecimento, criando uma regra geral. Do outro lado, tem o dedutivo. A gente parte de premissas. Todo mamífero tem coração. Cães são mamíferos. A conclusão? Logo, todo cão tem coração. Percebe? A gente não descobriu nada novo, só explicitou o que já estava nas premissas. E é aí que mora o grande dilema: a troca. O argumento indutivo, aquele dos corvos, pode expandir nosso conhecimento, mas ele tem um risco. E se um dia a gente encontrar um corvo branco? A teoria cai por terra.
Já o dedutivo, o dos cães, nos dá certeza, mas não expande o conhecimento. Ele só organiza o que a gente já sabe. Isso tudo nos joga de volta para nossa pergunta lá do começo e nos coloca diante de uma escolha fundamental entre certeza de um lado e progresso do outro. E essa citação resume bem a lógica da ciência. Uma hipótese nunca é provada de vez, ela é corroborada, ou seja, ela se torna mais forte toda vez que a gente tenta derrubá-la com testes e não consegue. Ela é válida até que um teste a derrube ou uma explicação melhor apareça. Sempre há essa porta aberta. E pode parecer um método frágil, né? Sempre aberto à dúvida. Mas foi esse método inexato, essa abordagem falível, que nos permitiu, por exemplo, enviar robôs para explorar a superfície de outros planetas, como Marte. Foi ele que nos levou a pisar na Lua e, mais recentemente, a fazer algo que parece ficção científica: detectar as ondulações invisíveis no próprio tecido do espaço-tempo, as ondas gravitacionais. E isso nos deixa com essa provocação final. Na nossa busca constante por entendimento, será que a maior força está em escolher um único caminho? Ou será que a verdadeira sabedoria é saber quando caminhar por cada um deles? Talvez, no mundo tão complexo, a gente precise tanto da visão exata e provocadora da filosofia, quanto do progresso falível, mas constante, da ciência. Não como opostos, mas como ferramentas complementares na nossa incrível jornada pelo conhecimento.